Exaltamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de juntos poder estudar a sua palavra. Estamos ainda estudando João 3,16, esse texto no qual Deus abriu seu coração e revela para nós algumas verdades profundas, aquilo que nós só poderíamos ficar sabendo através da palavra escrita. E nós temos aprendido algumas revelações, algumas mensagens que têm nos ajudado muito. Acredito, esta é a minha intenção, de estar ajudando ao irmão, ao amigo, através do ensinamento da palavra do Senhor. Desta vez eu quero mostrar mais uma revelação do coração de Deus, é claro, que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus, através do seu coração, ou que o desejo do coração de Deus é que ninguém se perca. Ele não tem prazer quando alguém se perde, mas que todos sejam salvos, que venham ao arrependimento, recebendo assim do Pai, Deus, a vida eterna. Eu gostaria de estar orando mais uma vez, agradecendo ao Senhor e pedindo a graça dele para o que nós vamos ouvir. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela graça, pela misericórdia, obrigado, Deus, por manter-nos aqui juntos mais uma vez, diante do Senhor e diante da Tua palavra. Fala aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus não quer que ninguém se perca. Nós temos alguns textos bíblicos que provam com muita clareza isso aí. Pedro escreveu na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 9, escute o que disse o apóstolo Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É muito claro o que João escreveu sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele é paciente, ele é longânimo, ele está aguardando a nossa reconciliação com ele, o reconhecimento dos nossos pecados, arrependendo-se e voltando-se para ele. Uma das razões por que nós estamos aqui ainda vivos, a razão por que ainda continuamos aqui é que Deus é longânimo. Quem sabe, por isso nós ainda estamos vivos. Deus continua sendo paciente para com cada um de nós. O texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam todos os dias. Elas são novas todos os dias sobre as nossas vidas, inclusive nesse dia de hoje, essa misericórdia de Deus se renovou. E é a causa porque ainda estamos aqui vivos, por causa da paciência, da longanimidade de Deus, que é tão paciente para conosco, não querendo que ninguém perca a oportunidade de conhecê-lo como Senhor das suas vidas. Paulo escreveu também a Timóteo, escrevendo a Timóteo aqui no capítulo 3, no capítulo 2 da sua primeira epístola, ele disse o seguinte, capítulo 2, versículos 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que seria bom diante de Deus? O que seria agradável aos olhos de Deus? Ele vai dizer no verso 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É o conteúdo de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nos chama a atenção aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, quando ele diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, em João capítulo 8, verso 32, escreveu João sobre Jesus, dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 38, ele diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A vontade de Deus fica evidente nesses textos quando lemos o que Deus deseja do seu coração, ou seja, o desejo do coração de Deus para conosco. Jesus, quando ele esteve aqui no mundo, ele declarou sobre a vontade de Deus. No capítulo 6 de João, olha o que Jesus disse, João escreveu para nós. João capítulo 6, verso 38, ele diz o seguinte, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, Jesus está falando, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que ninguém se perca. Mas ele continua no verso 39 e 40 mostrando qual é a vontade de Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Verso 40, ele declara mais uma vez, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. É o que está em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica evidenciado mais uma vez que a vontade de Deus em Cristo Jesus é a nossa salvação. Ele não quer que ninguém se perca. Esta é a vontade de Deus. É muito interessante que o próprio Deus se revelou, se apresentou ao profeta Ezequiel simplesmente para revelar para nós qual é a sua vontade nessa questão. Deus se apresenta ao profeta Ezequiel e o inspira, ou seja, melhor dizendo, moveu o profeta Ezequiel a escrever o que estava no seu coração, uma palavra totalmente inspirada para nós. E nesse texto de Ezequiel, capítulo 18, ele revela para nós qual o desejo do seu coração. Capítulo 18, verso 32, do profeta Ezequiel, ele diz, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Eu não tenho prazer na morte do que morre. Espera aqui, mas todos nós um dia morreremos. Então ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte porque a morte não está no calendário de Deus. Quando Deus nos criou, ele não fez o plano da morte, ele fez o plano da vida, porque Deus é o autor da vida. Portanto, ele não tem prazer na morte. Quando lemos o capítulo 33 de Ezequiel, ele é muito mais claro em nos dizer algo mais profundo nesse sentido. Capítulo 33, verso 11, ele diz para nós o seguinte, diz-lhes, ele está ordenando o profeta a escrever para nós e a dizer para nós o desejo do seu coração. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel?
Deus é muito claro quando ele fala sobre o desprazer que ele tem na morte de alguém que não lhe conhece como Senhor. Quando ele fala sobre o ímpio, ele está falando de todo aquele que ainda não foi purificado pelo sangue de Cristo. Todo aquele que ainda não teve o conhecimento do verdadeiro Deus e da vida eterna. Portanto, aquele que morre sem Jesus causa no coração de Deus uma tristeza muito grande. Portanto, ele diz que não tem prazer na morte de uma pessoa ímpia, na morte de uma pessoa que não conheça ele como Senhor, que não tenha conhecido Jesus como Salvador. Por isso ele mandou Jesus a este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Este é mais um desejo do coração de Deus. Espero que você tenha entendido, que você possa compreender e abrir o seu coração para Jesus, para Deus, a fim de que receba dele a vida eterna que foi pago o preço na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus permitir. Eu te aguardo. Um forte abraço.